Vamos lá para a questão 2, ainda no mesmo tema. Considere o modelo de processador contendo contador de programa, buffer de endereço de memória, buffer de dados / instruções, unidade lógica e aritmética, acumulador, unidade de controle, conectado a uma memória principal que armazena tanto instrução quanto dados. Associe os componentes às suas respectivas funções ou características. Pode haver repetição. Então vamos aqui ler quais são as funções ou características e ver qual é a unidade que faz aqui. Vamos lá. Contém o endereço da próxima instrução a ser buscada. É atualizado após cada ciclo de busca. Tá? Então, quem contém o endereço da próxima instrução a ser buscada e que é atualizado a cada ciclo de busca é o contador de programas. Certo? Contador de programas, o PC. Né? O contador de programas está em que item aqui? É o item A, certo? Então, o item A, ele é o item 1 associado ao item A, o contador de programas. Está aqui do lado, PC. Está diretamente conectado ao barramento de endereços da memória principal e fornece um endereço físico para a memória, seja para operação de escrita ou de leitura. Nesse modelo aqui, a gente tem um registrador interno que que armazena o dado que vai ser transferido, armazena o endereço, desculpa, que vai ser fornecido ao barramento de endereços para a memória. Tá? É um tipo de buffer, tá? Um buffer de endereço. O nome que foi dado aqui no modelo, aqui tá, que não foi colocado a sigla, foi botado de uma forma bem mais explícita, né? Buffer de endereço de memória. Pode usar a sigla MAR, né? Para esse tipo de buffer. Né? É o Memory Address Register, é um registrador de endereço de memória. Então ele vai fazer a ponte, é somente ele que faz a ponte com o barramento de memória. O contador de programas, ele não está diretamente ligado ao barramento de memória. Né? Ele passa sempre o valor dele para o MAR, né? Memory Address Register, que no caso ele é o item B. Certo? B? Isso. Próximo. Registre o resultado de todas as operações aritméticas ou lógicas. Tá? Então, nesse modelo aqui, a gente tem o papel do acumulador, né? ACC, que faz esse acúmulo de resultados. Né? Ele armazena o resultado das operações. Certo? Ele está diretamente ligado à unidade lógica aritmética, que é o item D. Certo? Item D. Circuito que realiza processamento das operações lógicas ou aritméticas. ULA, né? Unidade lógica aritmética. Ou isso é em português, né? Em inglês seria ALU, certo? Para manter as siglas, estão todas em inglês, né? Então, Arithmetic, Logic e Unit, beleza? Qual é o item que tem a ULA? É o item D. Opa, então qual é o que do acumulador? O acumulador é o item E, tá? Eu tinha anotado errado aqui. Estava me avisando, não estava ouvindo. Então, na verdade, aqui é o item E, que contém o acumulador, e a ULA é o item D. Circuito complexo que engloba a função de decodificar instruções. Unidade de controle, né? Unidade de controle engloba essa função. Onde é que ela está? O item F. Dá para ver aqui agora. Certo? Item F. 6. Registrador que armazena as instruções que serão decodificadas. Existe um registrador que mantém essas instruções guardadas para que elas sejam decodificadas. Aqui pode ser chamado de IR, né, Instruction Register. Aqui nessa questão não está colocado como sigla, está escrito assim: buffer de dados / instruções. Tá? Então, no modelo que a gente trabalhou em sala, a gente está chamando de buffer de dados e instruções, que é o item C, né? C. Certo? Item C. A sigla
seria MBR no nosso modelozinho teórico, né, que a gente discutiu em sala. O Memory Buffer Register, certo? Ele é um buffer que ele armazena toda a instrução que vai ser decodificada, dentre outras coisas também. E gera sinais de controle na ordem certa para a execução de instruções. É a unidade de controle, né? Também o item F. Então teve uma repetição aqui da unidade de controle, certo? Então é isso, tá? Uma forma de explorar aquele assunto do modelozinho genérico inicial, para a gente entender o ciclo do processador de uma maneira um pouco mais detalhada, que é uma tentativa de deixar menos decoreba, né? Já que você tem os textos para analisar, tá? Em vez de simplesmente perguntar o que cada um faz, coloca-se aqui as características e você tenta lembrar, a partir do modelo, o que cada um faz. Só para deixar registrado, acho que eu vou desenhar aqui o modelo, tentar desenhar aqui o modelo rapidamente. Esse modelo que a gente usou, ele é assim, ele tem um contador de programas, certo? Esse contador de programas, ele é ligado a um registrador de endereço, né? MAR. Aí esse registrador de endereço, ele é o único que tem acesso ao barramento de endereços, certo? E se conecta à memória de trabalho, à memória principal, para acessar dados e instruções, certo? Então, todos os endereços são sempre fornecidos através do MAR. Esse modelo, ele vai fazer assim, os dados, né, que vão, as instruções que vão vir da memória, né, através de um barramento aqui de instruções e dados, elas vão primeiro para um MBR, um buffer, certo? Um buffer. E aí do MBR, elas vão para a unidade de controle, para serem decodificadas e as execuções de fato acontecerem. A unidade de controle, né, ela controla a unidade lógica e aritmética, e tem uma ligação direta também com o acumulador, certo? Com o acumulador. E a unidade de controle controla aqui a URA, certo? Então, o que mais que tem aqui? Eu acho que esses são os elementos, né, que foram mencionados no modelo, tá? Só relembrando um pouquinho. Buffer de memória, de dados, unidade lógica, acumulador, unidade de controle e contador de programas. Então é isso. Tá? Eu não tentei deixar aqui as ligações assim, muito realistas, porque eu queria fazer uma coisa mais simplificada mesmo. Tá? Lembrando que a unidade de controle, né, ela também controla a memória. Né? Por quê? Você precisa definir a memória se ela está no modo de escrita ou de leitura, por exemplo. Tá? Então, a gente tem esse modelozinho. Tá? Talvez eu grave um vídeo também do modelo que eu fiz no Log 5 com esses componentes, tá? Para a gente poder ter um entendimento um pouco mais detalhado. Então, mas por agora é isso, só isso.